Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Nossa, daqui não consigo ver vocês, tá bom? Espero que vocês estejam me vendo. Bem, seguindo o método do pensador italiano chamado Antonio Gramsci, a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. Então, eu dividi a nossa conversa de hoje em duas etapas. A primeira etapa é a parte do terror, e a segunda parte é a parte da esperança. Bem, completando o que o colega falou sobre a bomba atômica, sobre a energia atômica, a humanidade tem hoje dois grandes riscos. A primeira, na verdade, é do botãozinho da bomba atômica. O segundo risco é a outra bomba, a bomba ambiental. Infelizmente, esse botãozinho já foi apertado. O que é perigoso desse botão? Alguém já ouviu falar da parábola do sapo e da panela? Né? Quer dizer, você joga o sapo na panela quente, ele, opa, fugiu. Né? Se você joga o sapo na panela fria e esquenta, ele vai se acostumando, vai se bronzeando, vai ficando bacaninha, até morrer. A humanidade hoje está como o segundo sapo. A gente está sofrendo profundas transformações ambientais e não estamos levando tão a sério. E o cenário não é tão esclarecido, debatido, como é necessariamente levado a sério. Então nós temos, eu dividi em três trechos, três preocupações. A primeira é o ar, a poluição do ar. Hoje, em uma estatística, se morre mais de 5 milhões de pessoas por ano de doenças consequentes da poluição do ar. Isto é, doença pulmonar. A água. A água é outra parte da natureza maltratada. Não estamos cuidando bem da principal fonte de vida que esse belo planeta, essa bolha azul maravilhosa solta nesse universo, temos. Então, falou-se da Síria, né? O grande gatilho apertado do conflito da Síria foi a água. Por quê? Como não se tratou corretamente da água, cada vez mais se buscou água em lençóis freáticos mais fundo, mais fundo, mais fundo, até a centenas de quilômetros abaixo do chão. E quando esta água acabou, o que é que aconteceu com a geração de comida? Foi junto. E sem água e sem comida bate desespero no povo. E o povo desesperado, infelizmente, só tem uma resposta. Dado o não apoio do então governo, aliás, o atual governo, por enquanto, só Deus sabe como ele vai se aguentar, né? E aí foi-se para o conflito. O conflito foi incrementado com outras variáveis, Estado Islâmico, né? Eu esqueci de falar uma coisa interessante também, linkando com o que o colega falou sobre o que o Brasil tem a ver. Nós somos um só planeta. O que acontece no ponto do planeta afeta a todo o planeta. Né? Não é só uma reflexão espiritual muito válida, porém é uma questão também física, química, biológica que a ecologia pega. Eu vou dar um exemplo. O processo de desertificação do norte da China, pela sua fúria industrial, tem provocado aquela coisa névoa que a gente vê em Pequim, né, que as pessoas com máscara. E aí eu pergunto para vocês, fica na China?
esta nuvem, esse grãozinho de desertificação da China, está causando doenças pulmonares nas crianças do Caribe. É um só planeta. Bem, mudanças climáticas. Hoje se discute, né, ficou difícil a minha fala, porque você falou de um jeito pessoal, minha responsabilidade cresceu, né, para manter o nível. Né? Parabéns vocês dois, parabéns ao colega. Fala-se em ponto 5 de compromisso, não chegar a 2 graus acima do clima pré-industrial. Alguém já explicou para vocês por que nós defendemos desesperadamente porque não pode bater 2 graus? É o silêncio assim ou não, talvez? Né? Bem, tem o famoso gás de efeito estufa, né? Esse metabolismo fantástico que a Mãe Natureza criou neste planeta para nos deixar num clima agradável. Por quê? A única grande fonte de energia é o nossa gloriosa estrelinha chamada Sol. 100% dessa energia chega no planeta. Desses 100%, 50% o próprio planeta devolve para o universo através daquele cabelinho branco que o planeta tem, que não é só eu que tenho cabelo branco, o planeta também tem, que são nossas geleiras. Né? Então, as geleiras, não só do Polo Norte, Polo Sul, das grandes geleiras das grandes montanhas, reflete e vai para o universo. Desses 50%, a metade dele, isto é, 25%, o mar, que é mais gelado que a Terra, absorve, ficando para nós, na Terra, no parte dos continentes, 25% disso, que nos dá um confortável clima médio. Por isso que a gente consegue curtir inverno, verão, outono, né? Curtir uma praia de vez em quando, ou um chocolate quente no inverno. Né? Quando chegar a 2 graus, primeiro, a geleira descongelou. Se a geleira descongelou, vocês lembram que eu falei qual é o papel da geleira nos gases de efeito estufa? Então, 50%, opa, entrou. Então, de 25% já estamos com 75% na nossa conta, certo? E o mar, que era frio, estará quente. Ei, que lindo, 100%. Então, vai ter, por isso que 2 graus, que na teoria tem um nome bonitinho chamado tipping point, ou ponto sem retorno. Vai entrar no giro rápido, então teremos um crescimento de 2, 3, 4, 5, 6 graus, em média. Isso dá, na cidade de São Paulo, mais de 20 graus, média. Então, imagine água, imagine comida nestas circunstâncias que vai ficar entre trópicos. De trópico para cima, de trópico para baixo, terá condições amenas de vida. Entre trópicos, que nós estamos aí, será uma verdadeira, o que o cinema nos mostrou do Mad Max. É esta a bomba, né, que a gente está sentado. Né? Quer dizer, ela não é de explosão rápida, ela vai nos cozinhando, nos afetando. E qual é a resposta que a sociedade dá para isso? É a opção de uma vida sustentável. E o que é essa opção? Isto é, nós temos um problema, que o primeiro passo para transformar é se indignar do problema, isto é, não concordar. O segundo passo é criar um pensamento utópico. O que é utopia? Utopia é um farol, é o inédito viável do Paulo Freire. É para onde nós queremos ir, é a sociedade desejada. Lembra dessa aula?
né? A sociedade desejada. E qual é o tempero que permeia isso? É a esperança de chegar lá. Só que todo mundo pensa igual? Não. Né? Então, primeiro, a gente tem a famosa definição de desenvolvimento sustentável, que é o triple bottom line, isto é, ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente viável. Isso está em todos os livros. Mas eu acho que mais profundo é a própria definição da ONU, que é a garantia de vida, de conforto da atual geração, sem afetar a possibilidade das mesmas condições de vida das gerações futuras. Isto é, a responsabilidade intra-gerações. Isto é, não podemos ter o conforto da alimentação, da vida, às custas dos nossos netos. Nós somos já responsáveis pelos nossos netos que ainda não nasceram. Isso é responsabilidade intra-gerações. Mas isso não é unanimidade. Por exemplo, há grupos que até falam uma língua bem parecida com o que a gente viu nas exposições, isto é, a sustentabilidade é busca, uma sociedade sustentável, a busca de uma sociedade ambientalmente responsável, socialmente justa e solidária. E solidária entre seres. Por quê? A gente tem que ter a responsabilidade, a conscientização que nós dividimos esse planeta com os demais seres do Criador. Então, a gente tem que ter responsabilidade com a vida selvagem, com o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo mineral também. Entendeu? Agora, tem uma contribuição de um professor chamado Inácio Sachs, o francês que dá aula sobre economia brasileira na Sorbonne, e fica a dica, quem um dia souber, ele está ministrando palestra no Brasil, de São Paulo, vá, né? Que é um senhor muito agradável, ele tem uma presença de palco que eu particularmente invejo, e fala um português bacana, porque ele é casado com uma brasileira, então ele arrumou uma bela professora de português, então ele pode, não se preocupem no francês, que não falará francês, ele falará um português maravilhoso. E qual é a contribuição dele? A contribuição dele é o seguinte: você tem 5 pilares da sustentabilidade. O primeiro pilar é que a sociedade seja ambientalmente responsável. Você vê que todos falam a mesma coisa, né? O segundo pilar é que a sociedade seja ambientalmente sustentável, ambientalmente responsável e socialmente justo. Logo, ambiental, social, de novo, todos pensam a mesma coisa. E traz a questão da economia simples. Tem que ser viável economicamente. E traz 2 novidades no pilar dele. A primeira é territorial. Isto é, uma responsabilidade e uma melhor distribuição, uma melhor administração territorial. E por último, político. Tem que ter uma responsabilidade política. Aí eu pergunto para vocês gostam de política? Então, tem uma coisa importante. Política partidária é alguma coisa. Política é outra coisa. Política é viver em polis. Então, quando a gente sai e dá bom dia ao porteiro, fala com as pessoas, briga com os colegas da sala sobre a melhor proposta, estamos praticando política.
Eu estou aqui praticando política, né? E vocês aí estão praticando política. Perfeito? E é esta praticar política que é o quinto pilar dos Sachs, que é uma contribuição interessante. Por quê? Porque é a atuação humana que vai nos trazer mudanças, transformações necessárias para retomar, desapertar o botão nuclear que já foi acionado pela indústria fóssil, pela indústria nuclear e por outras indústrias poluidoras geradoras. E aí, essa política nos traz um outro debate, que é a política nas suas variáveis ideológicas. Sim, ó, professor, mais uma palavra estranha, né? Todo mundo fala, mas... o poeta falou, né? Ideologia, eu quero uma para viver, não foi? Lembra disso, não? Tempo de vocês, vai. Porque claro que já morreu, mas vocês já ouviram essa poesia, né? O meu partido é o coração. Bem, então eu não concordo com o poeta, apesar de adorar o Cazuza, eu não concordo. Porque todos nós temos ideologia. Porque todos nós temos uma visão social da vida. O que é ideologia? É uma visão social. Todos nós temos. O que talvez eu colocaria, se eu tivesse chance de conversar com o poeta, o frejar ele na redação do texto, fala assim, põe a palavra utopia. Infelizmente, nem todos nós somos utópicos. Nem todos nós sonhamos com algo diferente. Como o professor falou, né? Dos dois primeiros, o que precisa ser carregado, o que tem consciência, mas não tem atuação, esses dois não têm utopia. O terceiro não, é o que arregaça a manga, não é isso, professor? E vai para ação, né? Ou melhor, vai para reflexão, ação. Né? Ele vai pensar numa proposta e vai atuar para fazer essa transformação que ele pensou, não é isso, professor? Ele é utópico. Ele sonha algo melhor. Ele sonha um mundo melhor. E agora, que mundo é esse? E aí tem várias visões do movimento socioambiental que ora divergem, ora convergem, né? Que é interessante a gente conhecer, dar nomes, né? Para até poder entender alguns porquês. A gente lê algumas coisas nas revistas, nos jornais, algumas coisas que são faladas, e eu uso muito a teoria de um professor, Eduardo Viola, um argentino muito simpático, né, que hoje ministra na Universidade de Brasília. Ele, na década de 70, ele dividiu o movimento socioambiental em 4 segmentos. Né? E é importante, é claro, que a gente hoje fala na questão socioambiental, mas na década de 60, a Carden, norte-americana, já apontava os perigos da industrialização, principalmente a parte de fertilizantes, na questão do solo e da água. O Putin, aliás, já na década de 60, já falava no aquecimento global. Né? Então, em 72, tivemos o nosso primeiro grande encontro. Né? E, nesse percorrer da história, o Viola dividiu em 4 segmentos. O primeiro segmento são o que ele chamou de os fundamentalistas. O que eu não concordo muito, porque os fundamentalistas juntou 2 grupos bem distantes. Um é de um europeu chamado Arnis, que ele mistura a espiritualidade com a questão ecológica. Só que eles partem de um premissa seguinte: olha, a sociedade não tem solução, isso aqui não vai dar certo, o planeta não tem mais o que fazer em relação à sua perenidade. Então vamos fazer o seguinte:
vamos viver o resto da nossa vida de uma forma digna, uma forma espiritualizada, em pequenas comunidades, né? Que aí fundamentam os hippies europeus e norte-americanos. O Arnes influenciou muito o segmento do movimento hippie. Então, não tem solução, vamos viver o restinho da nossa vida de um jeitinho agradável. Por outro lado, isso é a ecologia profunda. Né? Aí quem quiser depois se aprofundar na ecologia profunda, isso é a ecologia profunda, uma profunda associação do pensamento espiritual com a questão ecológica, mas refutando toda a sociedade, refutando toda a integração social, que é diferente da ecologia social do Murray Putin, norte-americano, viveu nos Estados Unidos, na verdade, o resto de toda a vida dele. Ele trabalhava com a questão do municipalismo, isto é, ele falava que ele era anarquista, então não acreditava nas grandes soluções. Então a vida seria organizada, soluções locais, que depois seriam integradas com outras soluções locais, municipais, até formar uma grande rede global. Que tem uma contribuição interessante, que depois eu vou retomar, que é importantíssimo a gente pensar global e agir local. Nunca perder o foco da nossa integração planetária, mas sempre pensar no concreto, nas ações locais. Então, a contribuição do Bushman nesse aspecto foi muito positiva. O segundo são os racionais. Os racionais é a base filosófica dos partidos verdes europeus. O Partido Verde brasileiro também bebe da mesma fonte. Isto é, ele acha que, é o pensamento que acredita que basta ecolizar, esverdear o pensamento social hegemônico, isto é, o que manda. Seja em São Pré, que era de Berlim, né, no muro de Berlim, então bastaria esverdear a União Soviética ou os Estados Unidos, para eles é a mesma coisa. Dá sempre para esverdear, trocar, mudar soluções, apostar em tecnologia, apostar em soluções que não afetam a estrutura, o que a gente chama de status quo. Né? O terceiro, aliás, são os ecocapitalistas. Os ecocapitalistas acreditam que, primeiro, o capitalismo é o auge do pensamento, a estado da arte, da estrutura social. Então, não precisa pensar em melhorar nada. E que os pequenos erros, pequenos problemas ambientais podem ser retificados pela tecnologia. E tecnologia, entenda-se por máquinas, e aí eu acho que tem uma contribuição séria do pensamento deles, que é tecnologia de gestão. Isto é, produção mais limpa, ecoeficiência, os R's, né? Eu já li 3 R's, 4 R's, já li até 7 R's. Né? Vocês conhecem os R's, não? Reusar, reciclar, reduzir e refutar. É isso? Ou estou mentindo? Bem, essa é a crença dos ecocapitalistas, que basta mexer nessa tecnologia e seguir o feito no estado da arte que já foi alcançado. Tanto que quando caiu o muro de Berlim, se escreveu muito o fim da história, o mundo parou, acabou-se as preocupações. Né? E por último, nessa teoria do Eduardo Viola, vieram os ecossocialistas. O pensamento ecossocialista fala o seguinte: pensar ecologicamente falando, sem uma visão socialista, não se consegue ter a radicalidade necessária
para as transformações que o mundo exige. E o socialismo que não seja ecológico não consegue também dar as mesmas respostas para os desafios do século XXI. E a contribuição desse pensamento, primeiro, é a questão da autoemancipação. E dois pilares: a autoemancipação individual, o ser humano como sujeito da sua história, o ser humano como corresponsável das transformações sociais, mas que isso não é o suficiente. É necessário uma ação coletiva. Então a gente precisa, além de se conscientizar, além de estar assumindo o terceiro papel que o professor falou, estar também interligado, atuante em ações coletivas. Então, ser consumidor responsável, evitar desperdício da água, evitar desperdício de consumo, também é necessário atuar em ações coletivas para a redução do gasto da água, para a redução da questão do saneamento, a briga pela mobilidade urbana, a briga por mobilidade coletiva, reduzir, se possível, zerar a mobilidade individual pela briga fóssil. Em grandes cidades, já na Europa, já não podem mais circular com um automóvel. Isto é, esta parte já ganhou, essa parte de mobilidade já está ganha. Existem outros desafios. Então, a contribuição do pensamento ético-socialista é este, de pensar integrado. Só tem esses quatro? Não. Eu acho que o professor deixou de falar duas contribuições. A primeira contribuição é uma contribuição europeia, que para nós soa bem estranho, mas é uma contribuição interessante, que são os decrescistas, ou teoria do decrescimento. A contribuição deles é que reduzir de forma individual o consumo. Então eles combatem a questão da propaganda e trouxeram uma teoria comprovada posteriormente da obsolescência programada. Alguém já ouviu falar da obsolescência programada? Já notaram que a geladeira quebra no dia seguinte de vencer a garantia? Não? E aquela impressora que, para consertar, é mais cara que uma nova? Isto é, o que os decrescistas trazem na teoria de contribuição interessante é um alerta. Olha, gente, a gente tem que vencer o consumismo e, ao mesmo tempo, estar atento ao nosso consumismo e o consumismo estrutural, através da propaganda. Propaganda é o inimigo. Gente, num The Economist de 2003, constava um número simpático de quanto se gasta em propaganda no mundo ano. Vocês imaginam quanto, não? Alguém chuta alguma coisa? Quanto nós pagamos, nós mundo planetário, pagamos por ano, que está, naturalmente, a propaganda está no preço da etiqueta que nós estamos comprando, certo? Quanto é que nós pagamos? Qual é o imposto privado? Qual é o imposto a mais, né, que se coloca no preço da mercadoria para nós pagarmos? $1 trilhão. Então, o sistema capitalista nos dá de presente, né, uma conta de $1 trilhão para comprarmos coisas que não precisamos. Não é simpático? É esta
debate, que ele não é decrescimento, ele não é quer dizer que não vamos crescer, não vamos consumir, não. Tanto que o Latouche, que é um dos principais teóricos, fala assim, há crescimento. Principalmente porque os países do norte podem pensar em cortar luxo. E os países da África podem cortar luxo. Eles têm que passar a consumir. Os países do Caribe, o Haiti, pode pensar o Haiti em cortar luxo? Não. Eles têm que passar a consumir coisas essenciais. E, por último, e aí mais próximos a nós, tem uma contribuição latino-americana chamada bem viver, ou buen vivir, ou vivir bueno, né? Depende se é no Equador, dos teóricos, ou da Bolívia. Bem, qual é a contribuição do bem viver? É resgatar, inclusive espiritualmente, a conexão, a palavra conexão, né? Com o planeta, com a nossa mãe criadora, a Pachamama. E de novo vem o local. Por quê? O que o Buen Viver defende? Temos que trabalhar, temos que buscar a alegria, o conforto da nossa comunidade. Então resgata a comunidade. E o que traz de novo desse conceito bem viver da comunidade? Tudo está nessa comunidade. O ser humano, o rio, as plantas, a presa e o predador, o mundo animal. E esta integração respeitosa, ser humano-natureza, não só respeitosa, como integrada, é uma grande contribuição do pensamento do bem viver. Esses são os segmentos que pensam utopicamente a questão do pensamento sustentável. Importante para nós não, vou optar por um. Calma. Importante para nós é entender a riqueza desses pensamentos, a contribuição desses nossos pensamentos e trazer na vida, trazer no plano individual, transformações da sustentabilidade e também o pensamento coletivo, fazer as transformações coletivas. Ok, meu povo? Obrigado.